Queremos saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Hoje é um grande culto de ceia e estamos aqui reunidos para celebrar como Jesus mandou até que ele volte. Nós vamos fazer leitura bíblica em Marcos capítulo 1, a partir do versículo de número 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, batizado por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu o batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém. Que Deus possa abençoar nesta noite essa rica palavra que nos traz promessas maravilhosas. Que o Senhor abençoe a todos os que vão ouvir esta palavra, seja hoje, seja no outro dia. Que o Senhor possa despertar os nossos corações quanto às promessas que Deus tem nos revelado, as promessas que Deus quer nos revelar esta noite. Pois assim te pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos aqui na Igreja Plenitude do Senhor, todos unidos para participarmos da ceia do Senhor, como Ele mandou que a igreja fizesse até o dia que Ele retornasse novamente. Aleluia. Vamos falar de um assunto que está nesse texto a respeito do batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que se cumpre. Assim como nós, pentecostais, cremos que essa promessa ainda é para os nossos dias, até que o Senhor volte. Por isso nós cremos nesta palavra como atual. E João começa dizendo: eu vos batizo com água. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Mas ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui está falando de dois batismos, não é verdade? Um que é feito pelo homem e o outro que só Jesus pode fazer. O batismo nas águas, que é a responsabilidade da igreja fazê-lo, em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome de Jesus. O João Batista disse, que batizava, mas vinha um superior a ele que batizava com o Espírito Santo. E nós estamos alegres e ainda acreditando, nesse batismo, porque muitas pessoas foram dadas com o Espírito Santo até aqui. E eu também sou testemunha que fui batizado com o Espírito Santo. E o povo de Deus é testemunha de que o Senhor ainda batiza com o Espírito Santo. Mas essa mensagem ela não visa provar nada para ninguém, mas sim incentivar, lembrar, desta palavra para a igreja e para as pessoas que vão chegando na igreja, que vão aceitando a Jesus. Porque de todo a palavra é conhecida, mas nós temos que ensinar também aos que vão chegando à igreja. Então essa mensagem bíblica poderá ser importante se a pessoa estiver esperando essa promessa. Nós estudamos, aprendemos em outra mensagem que Deus é fiel e que Ele cumpre as suas promessas. E esta
é uma das promessas de Jesus, batizar com o Espírito Santo. Mas parece que em determinados lugares estão se esquecendo desta palavra, estão se esquecendo de incentivar a igreja. E em muitos lugares não há mais o batismo com o Espírito Santo, por causa de que ninguém acha importante, por causa que ninguém busca, né? Mas nós queremos que o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo, possa nos lembrar da importância do batismo com o Espírito Santo, porque o texto bíblico diz que é uma mensagem para os últimos dias. Está escrito que é uma mensagem para os últimos dias. A mensagem de Joel, capítulo 2, está dizendo que é uma mensagem para os últimos dias. Então não é só a vinda de Jesus que é uma mensagem para os últimos dias, mas também o batismo com o Espírito Santo, que nos capacita a viver nesse tempo presente, esperar o Senhor, que nos capacita a estar preparado para receber Jesus e também fazer a sua obra aqui na terra. Então, meus amados, meus irmãos, meus amigos, encare esta verdade. Mesmo que você ainda não entenda esse linguajar que nós temos da Bíblia Sagrada, mas leia a palavra de Deus devagar, com atenção, escute as mensagens que você vai entender, que você vai sentir também a necessidade, porque enquanto Pedro pregava a mensagem sobre o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mais de 3.000 almas, creram e foram batizados com o Espírito Santo imediatamente. Não precisou ele fazer longas explicações, mas foi o suficiente ouvir a palavra de Deus, para que Deus pudesse trabalhar na vida daquelas pessoas, daqueles judeus, os primeiros que receberam o Espírito Santo, e Deus transformou a vida deles completamente. Muita gente deve pensar, para que serve o batismo com o Espírito Santo? É fácil entender para que serve o batismo com o Espírito Santo, se a gente analisar a vida dos apóstolos, dos discípulos, antes do batismo, examinar a vida dos discípulos até a morte de Cristo. Aí você vai ver a diferença depois do batismo com o Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, como as coisas mudaram, E não foi só os apóstolos, a igreja criou coragem e saiu por todo mundo pregando o Evangelho. E a palavra de Deus, ela se espalhou por toda parte em pouco tempo, porque o Espírito Santo estava com eles, operando milagres, expulsando os demônios, curando os enfermos e dando dons aos homens. Então esta palavra é atual e verdadeira. Vale a pena crer na palavra de Deus. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? É uma promessa. Primeiramente, ele é uma promessa das Escrituras. De modo que quando Pedro, aquele apóstolo do Senhor que foi transformado, que no seu primeiro discurso, na sua primeira pregação de testemunho, ele falou do cumprimento profético de Joel, que estava se cumprindo naqueles momentos, que dizia, lá em Atos 2,17, nos últimos dias diz Deus, nos últimos dias diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então é uma promessa das Escrituras que se cumpriu primeiramente em Jesus. Quando Jesus foi batizado nas águas, ele recebeu antes, ele ouviu-se uma voz do céu e uma visão de uma pomba repousando sobre ele, E ouviu-se aquela voz. Nem todos ouviram, mas ouviu-se aquela voz. Este é meu filho amado a quem me comprazo. E Jesus recebeu toda a autoridade e dali foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus recebeu toda a autoridade do Pai para realizar a obra que ele tinha vindo fazer. E logo depois ele começou a operar os seus milagres de salvação, de cura e de expulsão de demônios. Então Jesus cumpriu. Isso significa que o ministério de Jesus foi confirmado pelo poder de Deus. Amém? Aleluia! O poder do Pai e do Espírito Santo. Então, com toda a autoridade, ele saiu pregando o Evangelho do Reino de Deus. Como diz em Mateus 3, 16 e 17, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, por causa deste evento, também se cumpriu Isaías, capítulo 61 e versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aleluia. Isso mostra que Jesus foi ungido, para fazer esta obra maravilhosa de transformação, de salvação, de libertação, de cura a um povo que estava cativo, a um povo que se sentia inseguro, a um povo medroso, a um povo que estava afastado de Deus, a um povo que não sabia como retornar para Deus. Mas o Senhor Deus enviou o seu Filho como pastor para fazer essa obra. E também, meus amados irmãos, o que é o batismo com o Espírito Santo? É uma promessa das Escrituras que se cumpriu em Jesus no dia de Pentecostes, que diz o versículo Atos 2 e 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, no dia de Pentecostes, estava 120 pessoas, assim, reunidas no cenáculo, e depois de 10 dias, aleluia, o Senhor começou a operar. O Espírito Santo desceu sobre eles, porque o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que se cumpre. Aleluia, aleluia. Então, essa promessa de Deus e essa promessa de Jesus começou a se cumprir logo após que Jesus foi ao céu. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar com a igreja até, aleluia, para sempre, vamos dizer assim, até a vinda do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então foram 10 dias de oração. Eles obedeceram à voz do Senhor, que Jesus mandou que eles não se afastassem de Jerusalém até que a promessa fosse cumprida. E nesse período do dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, se cumpriu esta palavra naqueles dias, depois da ressurreição do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Em Atos 1 e 4. Em Atos 2 está registrado o cumprimento da efusão do Espírito Santo sobre toda a carne. Então essa promessa não era só para os judeus, também era para as pessoas de outras nações. Glória a Deus, Jesus abriu essa possibilidade, abriu esta porta de salvação. Aleluia, essa especial porta, Essa oportunidade do céu para nós, para a sua igreja, para que a igreja pudesse, na terra, fazer a vontade de Deus. E se cumprirá. Essa promessa ainda está em vigor e se cumprirá até que Cristo volte. E certamente a promessa do Espírito Santo continuará depois da igreja. Quando Israel também se converter ao Senhor, o Senhor vai encher do seu Espírito Santo e eles vão voltar para Deus, eles vão voltar para Jesus, eles vão crer em Jesus. Aleluia. Naqueles tempos, depois que a igreja se retirar da terra. Porque disse Pedro, lá em Atos 2, 38, 39. Disse-lhes Pedro, a respeito de quem pode receber esse batismo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Então é uma promessa que abrange a todos. Todos, se você foi chamado por Deus, essa promessa é para você. Se você se arrependeu dos seus pecados e que está disposto a seguir a Jesus, então essa bênção é para você. Aleluia. Essa bênção é para todos nós.
ele não faz distinção de pessoas. Ele salva a todos que confessam seus pecados a ele e se arrependem de verdade. Ele abençoa. Então, outra coisa também, o que é o batismo com o Espírito Santo, né? É um revestimento. É um revestimento de poder. Porque diz Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o batismo com o Espírito Santo não é algo que é só para receber e guardar, não. Ele tem uma finalidade: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então começou por Jerusalém, pela Judéia, foi a Samaria, passou pela casa de Cornélio, uns antigos discípulos de João Batista, que Paulo orou por eles e eles receberam o batismo com o Espírito Santo tempos depois. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que capacita os regenerados a viver cheio do Espírito Santo. Amém? Segundo, o batismo com o Espírito Santo também é para você compartilhar a sua fé. Mas, se é para ser cheio do Espírito Santo, mas o que é? Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? É eu falar línguas no trânsito, na escola, no trabalho, passar o culto todo falando línguas? É pregar falando línguas? Nem sempre, irmão. Falar em línguas demonstra poder. Nem sempre. Eu prefiro ouvir uma mensagem normal do que uma mensagem todo o tempo interrompida, né? Mas você tem liberdade de falar línguas na sua cama, né? Em oração, aos pés do Senhor. Porque só você se alegra, né? Só você está sentindo a alegria do Espírito Santo. Mas eu quero dizer que ser cheio do Espírito Santo foi uma promessa de Jesus, né? De modo que quando ele deu o batismo com o Espírito Santo, está incluído ser cheio do Espírito Santo. Está lá em João, capítulo 7, dizendo que a promessa é para aquele que crê. E quando Jesus enviou o Espírito Santo ele veio para morar no crente. Amém? Então nós somos templo e morada do Espírito Santo. E aí surge outra pergunta, né? Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, mas como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Se não é falando língua todo o tempo, se não é, então eu posso ser cheio do Espírito Santo sendo uma pessoa normal. Mas, na hora que o Senhor quiser me usar, na hora que o Senhor quiser usar você em um dom, é outra história, viu? Mas nós temos que ser pessoas normais, porque a gente não vai ficar todo o tempo no trabalho falando língua, né? Na hora do trabalho, nem na hora da escola, nem no trânsito. Mas uma coisa fica clara, que ser cheio do Espírito Santo, primeiro, o Espírito Santo veio para morar no crente. Da mesma forma que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus, a salvação também é. Aliás, a salvação vem primeiro. A primeira promessa que se cumpriu foi a promessa da salvação para aquele que creu depois. Porque o primeiro que recebeu o Espírito Santo foi Jesus. E depois foram os 120 que estavam reunidos no cenáculo. E aquela multidão depois. Então, todos eles que estavam reunidos já tinham crido em Jesus. Já tinham confessado os seus pecados. E aqueles que Pedro orou, pregou e orou, se converteram na hora e receberam na hora, antes de serem batizados nas águas. Não importa a ordem, né? Ou antes do batismo, ou depois do batismo, ou durante o batismo nas águas. O importante é que para se receber o batismo com o Espírito Santo, precisa crer. E para manter o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, precisa
Vamos explicar primeiro sobre a salvação. A salvação é um processo que termina com a glorificação do corpo. Que primeiro o Senhor vai ressuscitar na sua vinda. Não é verdade? Ele vai ressuscitar o corpo dos salvos que estão sepultados e vai transformar os que estão vivos. E nesse espaço de tempo, vai acontecer praticamente ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo. Vai ser tão rápido que ninguém vai perceber. Só os que vão ser arrebatados que vão perceber, né? Então a salvação ela é um processo. Ela demora, ela tem fases. Justamente para dar tempo o crente crescer. Justamente para dar tempo o crente amadurecer. Justamente para dar tempo ao crente se santificar. Para dar tempo à transformação de Deus na vida da pessoa. Deus quer transformar cada pessoa que aceita o Evangelho como testemunha desse mesmo Evangelho, para que ele possa ganhar outras pessoas a Cristo. Então, essa promessa se cumpre juntamente com a promessa da santificação. Primeiro, mantendo uma vida de santificação. Como ser cheio do Espírito Santo? Mantendo uma vida de santificação. Santificação, irmãos, eu vou repetir, não significa perfeição. Santificação significa separação. Separação para Deus. Mas o Espírito Santo nos conduz à santificação, que é a perfeição. Mas não vamos alcançar essa perfeição na terra. Só vamos alcançar a perfeição quando Jesus nos arrebatar. Aí se completa os 100% da perfeição, né? Enquanto isso, a gente vai tendo cuidado no nosso viver. Então, portanto, o batismo com o Espírito Santo não torna ninguém imune ao pecado. Essa é uma verdade das Escrituras. Segundo, os dons espirituais também não atestam a santidade de ninguém. Tá certo? Pode falar línguas, pode expulsar demônio, pode curar enfermo, pode pregar bonito, pode cantar bonito. Não tem nada a ver. E tem. Se você quiser agradar a Deus, você tem que ter fé. Você tem que se santificar para agradar a Deus. Para ser usado por Deus. Para não ser envergonhado pelo inimigo. Para que a sua pregação, para que o seu louvor tenha efeito eficaz nas vidas das pessoas. Glória a Deus. Então exige uma responsabilidade muito grande, mas também maravilhosa. Porque a santidade não é algo automático que se acontece por conta própria. Não, ela exige esforço, trabalho, luta constante. E é também manifestar o caráter de Cristo. Quer fazer a obra bem feita? Quer ser usado por Deus? Quer que renda frutos? Se submeta a Deus. Imite a Jesus Cristo. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23, a respeito do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses 9 exemplos do caráter de Cristo. Se você conseguir pelo menos esses 9, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não precisa você gritar, espernear, pular, falar línguas. Nada disso. Você é uma pessoa que pode ser usada por Deus. A partir daí, com autoridade, como foi Jesus. Com toda a autoridade do céu. Que Cristo, aleluia, nos abençoe a entender. E mais uma coisa. Onde é que eu posso demonstrar essas coisas? Onde manifestar o caráter de Jesus? É fácil. Como tornar isso em prática? É fácil. Nos relacionamentos, na igreja, no seu local de trabalho, na sua escola, onde mais? No casamento, na relação pais e filhos, nos negócios, nas relações patrão-empregado. Então, é um monte de possibilidades.
onde você pode praticar aquilo que Deus quer que você faça. Então, a longanimidade, que eu vou já falar, que também vou já terminar, a longanimidade tem a ver com a esperança ou com a paciência, ser paciente nas horas que é difícil ser paciente, mesmo naquelas horas. Não é quando está tudo bem, não. É quando surgem as afrontas, as injúrias. Você ser paciente. Ser paciente não é a pessoa ser covarde nem medroso. É dar tempo para Deus operar. É dar tempo para Deus agir. A benignidade está relacionada a fazer o bem. Porque Jesus fazia o bem a todos. Jesus foi ungido para fazer o bem. Por isso que nós também somos ungidos pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Aleluia. E Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Ademais, irmãos, o cristão ele se torna perfeito quando ele aprimora a sua obediência à palavra de Deus. Quando ele busca obedecer à palavra de Deus, aí vem a perfeição que vai se moldando aos poucos no caminhar cristão. Agora, um problema surge aqui, a questão do exibicionismo. Aqui também eu lanço uma crítica no sentido bíblico, não minha, mas da palavra de Deus, nos leva a esta crítica. Porque muitos estão pregando, cantando, profetizando, se achando o máximo da perfeição de Deus. Porém, não passa de puro exibicionismo. Vocês se lembram que Sansão era um cara exibicionista, não era? Tanto com as mulheres, como de outras maneiras. Então Sansão está por aí, carregando os portões da cidade nas costas. Puro exibicionismo. Muitos receberam o Espírito Santo e fizeram coisas erradas. No Antigo Testamento também, principalmente. Começou por lá. Mas também os crentes de Corinto estavam se exibindo porque tinham todos os dons. Eram batizados com o Espírito Santo. Nenhum, diz Paulo, nenhum dom vos faltava. Mas eles estavam descontrolados, não sabiam como se comportar com os dons espirituais. Estava exercendo os dons espirituais sem amor. Está lá no capítulo 14 de 1 Coríntios. Estavam participando da Santa Ceia sem amor, que é uma virtude, que é do caráter de Cristo, que é o amor que une as pessoas. O amor é que aperfeiçoa as pessoas e a fé que agrada a Deus. Então isso eles estavam fazendo. E eu quero dizer mais uma coisa. Lá em Coríntios 1:1-7, né? 1 Coríntios 1:7. Eles, em vez de manifestar a glória de Deus, a vontade de Deus, com seus dons, estavam manifestando as suas próprias imperfeições. Que desastre, né? Mas escute uma coisa. É comum as pessoas buscarem a perfeição em nós, não é verdade? As pessoas querem que o pregador seja perfeito, que o pastor seja perfeito, que o cantor seja perfeito, e que a pessoa que profetiza, que faz a vontade de Deus, faz alguma obra de Deus, seja perfeito. Isso é natural. E é dever nosso servir de exemplo para o mundo. E quando essas pessoas olham para nós e não veem a perfeição de Deus, elas vão culpar Deus. Elas vão se excusar de ir para a igreja. Elas não vão querer nos acompanhar à igreja. Elas não querem participar do culto com os crentes por causa dessas coisas, né? Colocar a culpa em Deus. Estou terminando, em nome de Jesus. Nós vamos ter tempo para participar da Santa Ceia, em nome de Jesus. No caráter de Cristo, visto a partir do fruto do Espírito, aparecem a longanimidade e a benignidade, representando a paciência que é característico da pessoa longânima, ou longânimo.
diante dos problemas, injúrias, e benigna, que ajuda fazendo o bem ou aquilo que é moralmente correto. Por isso, Stanley Orton, na sua teologia sistemática, define: batismo com o Espírito Santo é um poder para evangelizar o mundo de modo eficaz e edificar o corpo de Cristo. Amém? Conclusão: o que devemos fazer agora? Nós devemos incentivar a nós mesmos e as pessoas que não são crentes a buscarem primeiramente a salvação em Cristo, que é a primeira promessa. Para isso Cristo veio, né? Para cumprir esta promessa de Deus. Em seguida devemos incentivá-los, eles e a nós mesmos, a recebermos o batismo com o Espírito Santo e as virtudes de Jesus Cristo, para procedermos bem nesta vida. Desta maneira, você se manterá cheio do Espírito Santo. Aleluia. É fácil, né? Agora ficou mais fácil, né? Todo mundo pode ser cheio do Espírito Santo. Basta crer, basta se converter ao Senhor e receber essa promessa e sair pelo mundo de cabeça erguida. Aleluia! Aleluia! Brilhando como sal, como luz. O sal não brilha, mas a luz brilha, né? O sal dá sabor, ou o sal conserva. E a luz de Cristo brilha. E as pessoas olham para nós, elas devem ver Jesus. Se as pessoas olharem para nós e não verem Jesus, elas vão ficar sem entender, né? O que é ser cristão? O que é ser igreja? O que é fazer a vontade de Deus? E aqui eu termino em nome de Jesus. Peço que compartilhe com todos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Até a próxima.